Olá, pessoal, associados da BRH. Estamos aqui com mais um podcast, videocast, e hoje com uma participação muitíssimo especial. Antes de tudo, queremos agradecer, a Facioli, que também está aqui patrocinando esse podcast, videocast. Eu sou Tereza Ribeiro, faço parte da diretoria da BRH Noroeste Paulista, estou aqui em São José do Rio Preto e sou atualmente diretora de inovação e conhecimento dentro da BRH. Trago aqui a Fabiane. Fala aí, Fabi. Gente, muito prazer, é muito bom estar aqui com vocês de novo. O meu é o segundo, com a Tereza, inclusive, estamos muito felizes de fazer mais um videocast. Eu sou a Fabiane Assunção, eu também sou diretora de Inovação e Conhecimento da BRH Noroeste Paulista. Tenho uma empresa, a Omnia, trabalho com gestão de pessoas. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, muito atual. Muito. E eu acho que vocês vão gostar, Tereza. O que você acha? Muito. E quem que nós trouxemos? Gente, Fran Winandi. Ela é referência nesse tema de etarismo e a gente vai deixar que ela se apresente. Por favor, Fran, seja muito bem-vinda. E obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, porque eu acho que talvez até mais do que currículo, formação e tal, é meio assim, como é que essa pessoa chegou neste tempo, nesse caminho, né? Então, bom, eu sou psicóloga, desde o segundo ano eu já fui para a área de recursos humanos, eu sou aqui de São Paulo, e assim, eu sempre quis atuar com gestão de pessoas, enfim, atuar nessa área de RH. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, dentro dessa área de recursos humanos, que a gente tinha muitas travas etárias, né, dentro das organizações. Então, sempre tinha uma questão etária envolvida, né, seja para contratar, seja para promover, seja para transferir. E eu era muito nova, aquilo me incomodava muito, né, especialmente quando eu fui fazer um programa de preparação para aposentadoria no banco que eu trabalhava, porque tinha uma idade para uma aposentadoria compulsória, ou seja, uma idade que as pessoas tinham que sair do banco, e eu fui, vamos dizer, o meu projeto de estágio era exatamente montar um programa de preparação para essas pessoas que iam sair do banco. E aí eu percebi que tinha um grande preconceito, lógico que na hora eu não conseguia muito nomear isso, mas assim, quando eu ia conversar com esses diretores, na maioria eram diretores ou gerentes, né, alta gerência, eles olhavam para aquela menina, aquela estagiária de RH, e falavam: o que ela vem aqui achar que vai me ensinar alguma coisa, ou que vai dizer que eu vou me aposentar? Tudo bem, tem essa norma aqui no banco, mas comigo isso não vai acontecer, né? Então, você está perdendo seu tempo, eu não vou fazer cursinho nenhum, eu não vou fazer formação nenhuma. Então, foi a primeira vez que eu me senti alvo de um preconceito muito nova, né, por conta dessa fase na minha vida. E aí, com o tempo, eu fiz o meu MBA de RH, então eu era psicóloga, fiz o MBA de RH, e aquilo continuava me incomodando, lógico, eu fui tentando superar esses limites e tal. E quando eu fiz o meu mestrado, e aí o mestrado em administração de empresas, tinha uma matéria lá que era diversidade, né? E dentro dessa matéria diversidade, eu descobri que existia um pilar, que era o pilar etário da diversidade. Isso foi meados de 2012, para vocês terem uma ideia. Já faz um tempo. E eu não conhecia esse pilar etário, né? Bom, em 2012, poucas pessoas conheciam. Sim. E aí, eu comecei a pensar, né? Porque naquele momento eu já atuava como headhunter, então eu já tinha passado por algumas empresas na área de RH, já tinha atuado com plano de carreira e sucessão, então eu tinha passado por seleção, plano de carreira e sucessão, treinamento e desenvolvimento, e eu estava atuando por conta própria como headhunter, e as questões etárias borbulhavam para todos os lados, né? Então, imagine, para um headhunter é assim, eu quero
um gerente de produto com experiência em biscoito, que fale inglês, japonês e sei lá o quê, mas que tenha no máximo 30 anos de idade. Né? Então, eram os cargos que eu recebia das empresas. Então, essas coisas me incomodavam demais. E quando eu percebi que existia esse pilar etário, né, dentro da diversidade, e que dentro desse pilar etário existia esse assunto, etarismo, que é o preconceito de idade, foi o meu ikigai, né? Assim, foi O uma Ikigai. descoberta. Falei, nossa, é isso que eu preciso estudar, é nisso que eu preciso me aprofundar, é isso que eu preciso trazer para o mundo das organizações. Como é que a gente faz para trabalhar esse tema? Então, foi assim que eu fui parar nessa área, porque aí eu comecei, eu virei pesquisadora acadêmica, comecei a fazer palestra nesses eventos, ENAMPAD, CMEAD, esses eventos acadêmicos. Comecei, então, eu comecei a me interessar muito por artigos e tal, só que os artigos, eles são muito técnicos, e aí eu decidi escrever um livro falando de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível, para que as pessoas entendessem o que é esse assunto. Então, foi assim que eu fiz essa transição. Transição, entendi. Que legal. Falar de transição de carreira. Foi complicada. Falar de transição de carreira é meu trabalho. Gente, Verdade. adoro isso. Mas olha, o Fran, a gente montou um roteiro que a gente sabe que não é rígido, mas para que as pessoas, nossos associados e todos que também vão nos ver e nos escutar, possam entender um pouco mais sobre etarismo. Então, assim, de uma maneira simples, quando fala de etarismo, eu tenho, vou dizer, eu tenho uma percepção que eu acho que não, que pode ser melhorada com a sua explicação. Você consegue aqui trazer para a gente? Lógico, vamos lá. Então, o etarismo é basicamente preconceito de idade. Né? Quando o termo foi cunhado pelo Butler, lá em 1969, nos Estados Nossa, Unidos, gente, o etarismo ele tinha um foco que era o preconceito de idade relacionado a pessoas idosas. E tá, ele, quando escreveu sobre isso, ele disse que esse preconceito ele tinha conotações tão fortes quanto o sexismo e o racismo. Então, foi vamos dizer, a primeira pessoa que falou sobre esse assunto, que cunhou esse termo ageism, ah, né? uhum, Então, relacionado aos idosos. O que aconteceu? Em 1969, então, alguns anos depois, um outro estudioso, que chama Palmer, falou, não, tudo bem, eu acho que esse é um preconceito tão forte, com raízes tão fortes quanto o racismo e o sexismo, mas ele não é só direcionado aos idosos, é tá, um preconceito de idade. Ele pode ser direcionado a qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Né? tá, O que a gente sabe hoje é que ele é o terceiro maiorismo do mundo ocidental, então ele é realmente, ele só está atrás do racismo e do sexismo, né? Mas ele abraça todos os outros. E você realmente pode passar por isso em todas as fases da sua vida, mas normalmente ele é mais forte nas pontas, né? Com pessoas mais jovens e com pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, com certeza, é mais contundente, idosos, né? Na nossa sociedade. É, eu acho que até faz sentido, né? Para mim, inicialmente, né, na conversa e tudo, eu vejo muito mais o etarismo sendo enfatizado com as pessoas mais velhas. Eu acho que hoje em dia, e a sociedade ela é mutante, né? A gente Sim. passa, mas hoje em dia eu também acredito. Mas se a gente vir no passado, existia um preconceito, por exemplo, com cargos. Pessoas mais velhas ocupavam os cargos seniors. Inclusive, olha só a palavra, né, senior, já era, né, essa conotação. E o jovem, ele não tinha o acesso, né, ele precisava então da experiência, do tempo, para ele conseguir ter acesso a essa, né, a uma posição, então aí, as posições, por exemplo, principais de uma organização. Tô certa, Fran?
né, eu tenho essa percepção de que o passado, a coisa, né, foi mudando. E aí, em algum momento, aconteceu isso que você falou lá, quando você era headhunter, que aí a moeda inverteu. Na verdade, eu acho que nem não é que inverteu, a gente teve aí uma pressão geracional, né? Então, o que acontece? Se você olhar como era antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho 60 anos, então eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade, passam as contas, faz tempo. Quando eu comecei a trabalhar, as coisas eram muito claras. A gente tinha uma pirâmide, uma forma de uma, como chama? Aquela curva normal, né, em termos de carreira. Então, eu começava como estagiária, depois eu era analista, júnior, pleno, sênior, coordenadora, chefe, gerente, né? E aí chegava naquele ponto, gerente, direção, e a pessoa ia se aposentar. Normalmente era o que acontecia dentro das organizações, mas em muitas ainda é assim, né? Sim. Isso é uma coisa, vamos dizer, normal para quem era de uma geração baby boomer ou de uma geração X, né? Agora, começaram as novas gerações a questionar esse status quo. Como assim? Eu vou ter que esperar 1000 anos para chegar nesse cargo? Eu não quero, ou eu não quero um cargo de liderança. Né? Quem disse que eu quero gerenciar pessoas? Isso tem acontecido muito agora com a geração Isso. Z. Geração Y já questionava assim, eu não vou ficar esperando não, se não tem vaga de coordenação, de gerência para mim, eu vou embora e monto meu negócio. Sim. Geração Z já é o seguinte, olha, não, eu não quero gerenciar pessoas, né? Então, quem diz que esse é meu objetivo de vida? Isso. Né? Propósito, tarará. Isso generalizando, lógico que a gente não pode rotular, né? Mas o que acontece é que nem sempre as organizações evoluíram a mentalidade delas, né, junto com a mentalidade das gerações. É E aí, verdade. por isso, esse descompasso, eu não consigo atrair jovens, eu estou tentando trazer uma mentalidade de startup dentro da minha empresa, estou implantando isso, implantando aquilo, mas não vai, né? Não vai porque não se trabalha essa questão do diálogo intergeracional, as empresas elas são mão aberta com várias coisas, mas elas são muito pão duras para contratar um especialista para fazer um trabalho focado nisso, né? E não conseguem perceber que hoje a gente tem um cenário diferente, né? Com 4, às vezes até 5 gerações trabalhando dentro da empresa, Sim. né? Com uma expectativa de vida muito maior. Então, eu não posso não ter pessoas de 40, 50 anos dentro da minha empresa, por vários motivos. O primeiro deles é que a expectativa de vida aumentou, então essas pessoas vão permanecer mais tempo dentro da empresa, porque senão tem um monte de gente desempregada, eu não posso ter, não vai todo mundo virar consultor, professor, empreendedor, sei lá, durante tantos anos, né? Porque Sim. hoje as pessoas estão vendo mais. Os jovens, então, muitos deles preferem montar seu negócio, não permanecem muito tempo nas empresas, e tem um agravante, estão nascendo menos pessoas, então a gente tem jovens, né? Olhando para a nossa pirâmide, porque pensa, lá atrás a minha mãe teve 6 filhos, quem quer ter 6 filhos hoje, né? Sim. Hoje, se você olhar um casal, né, dentro do que o IBGE mostra, não chega a 2 o número de filhos que um casal tem hoje. É como está acontecendo com os países, já acontece, aliás, né, com os países desenvolvidos. Sim. Então, a gente tem menos jovens, os jovens não querem ficar nas empresas, né? As empresas não conseguem ser atrativas para esses jovens. E eu tenho esse potencial de gente mais velha que quer e que precisa trabalhar, só que as empresas têm preconceito. Olha que coisa, conversa de louco que é essa, né? Então, uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Que as empresas não estão, eu achei fantástico, elas não estão conseguindo, né, acompanhar ou entender esse movimento social, né, das gerações. Estão lutando muito, né? A gente vê isso o tempo inteiro, né? As empresas, as lideranças, lutando muito para entender, né, como acomodar ou lidar com todas as, né, com várias gerações trabalhando dentro do negócio,
o que fazer, né, em matéria de desenvolvimento, de carreira, de seleção, né, de tudo isso, né, das práticas de gestão de pessoas, como fazer, né? Então é aquela coisa, eu não sei o que você acha, a Fran e a Tereza, né? A gente ainda vem de um modelo de tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Como se fosse todo mundo igual. Né? Então, todas as minhas políticas e práticas de RH olhando para todos do mesmo jeito. Né? E o mundo mudou demais, são várias gerações, e, gente, uma geração influencia a outra. Porque as gerações mais velhas, não sei se Fran tem essa, né, nos estudos dela e tal, mas a percepção que eu tenho muito é que a gente mais velho foi super influenciado por muitas coisas que de propósito e tal, que o jovem traz para a gente, né? Trouxe esse frescor de um olhar diferente para o trabalho, né? E as organizações estão com dificuldade de fazer essa leitura, né? E não sei, seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso é fundamental aqui, né, para o nosso profissional de RH, para o nosso associado, né? Entender assim, nossa, o que eu faço? Então, eu acho que complementando isso que a Fabi falou, é como ajudar esses gestores de recursos humanos, né, independente da sigla que é usada dentro da empresa, mas de que maneira que, né, nós podemos ajudar através das suas falas, da sua experiência, de que maneira que a gente pode ajudar, inclusive, a entender que é uma realidade, ponto. Sim, terão gerações dentro da empresa, né? É, então, eu acho que tem várias frentes a serem trabalhadas, né? Lógico, não tem uma receita de bolo, porque cada empresa tem o seu perfil, sua cultura, então Sim. não dá para chegar aqui e falar, faz aquilo, faz aquilo outro. Até por isso eu tenho emprego, né? Eu trabalho com consultoria exatamente nessa questão de diversidade etária. Mas o que eu posso dizer assim, em linhas gerais, né? Você tem uma frente de trabalho com os profissionais de recursos humanos, né? Você tem uma frente de trabalho que é bem forte com as lideranças, né? Porque sem as lideranças você não faz nada, nada. Por mais, porque assim, recursos humanos têm muita boa vontade, quer mudar, quer implementar várias coisas, né? Eu vim da área de recursos humanos, eu sei como funciona. A gente não tem, sei lá, a voz que a gente gostaria de ter, muitas vezes, dentro da organização, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer é influenciar as lideranças, inspirar e mostrar, fazer com que as lideranças compreendam que aquilo é bom para elas, que aquilo é bom para a empresa, né, e por que, que a gente precisa mudar. Então, por isso que eu digo que é uma mudança de cultura. Né? O que tem acontecido muito, eu faço muita palestra de letramento em empresa. Semana da diversidade, vamos chamar a Fran para fazer uma palestra. Tá bom, eu faço milhões de palestras assim. Só que as empresas têm aquele agito todo de fazerem isso na Semana da Diversidade, por exemplo, e depois, Nunca mais. lógico, com o dia, você esquece isso daí, né? Nossa. E você fala assim, tá bom, muito interessante, né? Mas diversidade já deixa uma coisa assim, principalmente nessas gerações X e Baby Boomer, uma coisa de mimimi, você tem que trabalhar de um jeito que seja um jeito, vamos dizer, uma educação, você tem que fazer uma educação continuada, é um trabalho mais profundo, né? Então, nas empresas onde eu tenho feito trabalhos assim, que são trabalhos mais profundos, aí sim a gente consegue essa virada, a gente consegue a mudança, porque as lideranças começam a entender por que é importante, né? Aonde que isso vai melhorar para mim? No fundo é isso, porque se melhorar para a minha empresa, vai melhorar para mim, vai melhorar para a sociedade como um todo, para esse mercado. Se amanhã eu estiver desempregado, eu não vou permanecer desempregado porque eu tenho 50 anos, né? O Sim. mercado já vai ter aprendido que eu posso ser uma peça importante, interessante. Então, por isso que assim, é um movimento muito grande que tem que ser feito e não pode ser uma ação. Sim, eu Por isso que observo até que isso daí é uma parte do RH no sentido de manter esses treinamentos de mudança de cultura, né? Eu gosto muito de falar que à medida que você compreende de verdade e não só participa do evento, né? Você leva isso para sua casa.
Então, essa mudança de cultura você vai levar para as pessoas que estão lá para terem também outra visão a respeito daquele tema. E assim co-construindo um processo novo de cultura, que aquelas pessoas, vamos dizer, filhos que estão dentro da casa, também passarão a ter novos olhares e um respeito diferente, né? Porque, de verdade, no meu ponto de vista, é cultural, né? É cultural, né? E o etarismo ele começa dentro de casa. Por exemplo, agora está chegando o Dia das Mães, eu vou fazer algumas ações em algumas empresas para o Dia das Mães. Por que, que é importante? Na verdade, a mãe ela tem um papel super importante para as crianças dentro de casa. Olha, né, como vai a preocupação, né, de repente, de você pensar mais profundamente, né? Porque quando você cruza, quando você tem essas intersecções, né, de idade, gênero, por exemplo, né, são coisas que começam muito dentro de casa, né? Vamos pensar hoje nessa distância que você tem entre os meninos e as meninas, em termos de criação, né, em termos de olhar, né? Isso, por exemplo, eu tenho filhas na faixa dos 30 anos de idade, né? E eu tenho muito contato com as amigas, que têm namorados, darará. E eu vejo que tem uma distância, olha, elas estudam, elas trabalham, elas querem fazer mil coisas, darará. Eles querem chegar em casa e ficar no videogame. Né? Tá. Olha, assim, já começa, já tem uma coisa a ser trabalhada dentro de casa, por isso que, assim, se a gente parar para pensar, isso tem que ser trabalhado em escola, dentro de casa. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Tem um calendário que você consegue trabalhar o ano inteiro em várias frentes. E manter ativo isso, né? Não ser só uma pílula naquele evento e na empresa, né, na área organizacional, não fazer mais, né? Que também não funciona, a gente Exato. sabe. Faz as pessoas pensarem, refletirem, né, e mudarem. É verdade. Quando a gente fala de inclusão de profissionais, né? Você estava falando dos. A gente deu o exemplo do estagiário, né? Um pouquinho antes do início da nossa conversa hoje, e a gente fala também da ponta, das duas pontas, como você falou. Você sente como é que está o mercado hoje? Continua, no meu olhar, eu vou falar continua, porque para mim é o que vem na minha cabeça. A ponta do mais velho continua mais fraca? Ou está errada a minha posição? Como que é? Não, está certíssima. Em 2021, quer dizer, é recente isso, foi feito um estudo pela ONU, com 83 mil pessoas no mundo, né, que apontou que a cada 2 idosos, um é discriminado. Então, até por isso, a ONU encabeçou uma campanha contra o etarismo. Então, veja que não é um problema Brasil, é um problema mundo. Tudo bem que no Ocidente isso é uma coisa mais pesada, né, coisa do preconceito, e em países desenvolvidos você já tem ações um pouco mais estruturadas para combater isso, né? Por exemplo, aqui é muito recente essa coisa das pessoas pensarem em, por exemplo, procurarem a justiça, né, para abrirem processos porque se sentiram vítimas do preconceito etário. E ainda assim, é uma coisa super difícil de você comprovar, você precisa de testemunha, você precisa de uma série de coisas que a gente sabe que é um negócio bem complicado, né? Tá. Mas a gente tem ainda, como é uma coisa bastante nova, vai, que assim, para mim é uma coisa muito comum, que eu já, né, é um assunto que eu já estou muito enfronhada, mas eu percebo que quando eu saio desse meu universo, é um assunto que é novo para algumas pessoas. E eu recebo, às vezes, umas coisas assim, por exemplo, a pessoa participou de um processo seletivo e ela me manda a resposta por WhatsApp que alguém de uma empresa ou de uma agência mandou para ela, dizendo assim, olha, o gestor optou por uma candidata mais jovem. Nossa, e Aí, põe isso no. hoje, 2024, isso acontece, né? Quer dizer, isso é uma prova.
Isso a Sim. pessoa pode levar na justiça, isso pode, né? Olha a reputação da empresa que está em jogo. É a empresa que é muito engraçado, porque quando eu vejo um negócio desse, e acontece muito, tá, gente? Eu vou no site da empresa para ver, e normalmente é uma empresa que coloca lá ESG, né? Aham. Ah, nós somos, porque eu sou certificada em conselho social, eu atuo em algumas empresas como conselheira de impacto social, que é o S do ESG. Tá. E aí eu gosto de fazer esse paralelo, porque assim, é aquela coisa que a empresa coloca no seu site, mas não Sim. prepara as suas profissionais, né, para atuarem realmente em linha com aquilo, né? Então, Sim. a pessoa acha que tudo bem, olha, né, eu não vou te contratar porque você é muito velha, né? Nossa, mãe. E acaba que Não, não preparou as, né, dentro da liderança, Não, é aquela questão, né, o de exemplo não muitas veio, né? empresas que elas têm professam um valor que na verdade não acontece dentro da organização, né? Sim. Então aquilo é um desejo, ela gostaria, porque uma mídia, né, provavelmente está exigindo isso dela, mas ela não trouxe isso, não internalizou, não trabalhou mesmo profundamente ali nas dimensões, né, da cultura, trazendo esse valor para dentro, disseminando isso e transformando isso em prática cultural. Né, que é muito que eu tenho certeza exatamente. que a Fran vem fazer e vem ajudar, né? E Sim. você falou aí da liderança, que eu também acredito, né? Eu sei, e a gente sabe disso, né? Que trabalhar a liderança é fundamental para a gente estabelecer, desenvolver, mudar a cultura, e nós estamos falando sobre isso, né? E é uma coisa que é difícil porque uma questão social nacional, né? Nós não estamos falando de uma questão organizacional apenas, né? O que você falou faz muito sentido, né? Hoje em dia, poucas pessoas provavelmente entram na justiça por conta de uma questão etária, né? Por conta de um assunto desse, porque não é difundido, porque é difícil, porque o juiz provavelmente vai, né, ter até dificuldade de entender como vai julgar aquilo e etc. Né? E reflete muito onde a gente está no Brasil ainda, começando, né, esse trabalho todo. E me diz uma coisa, Fran, você falou da liderança, então é por isso que eu. É, o que é, né? Como é que a gente pode fazer sentido para esse líder, né? Você falou assim, olha, tem que, no fim das contas, por que é que valeria a pena eu trabalhar com, né, eu ter no meu time muitas gerações e valorizar isso? Porque isso é a mudança de chave na cabeça dele, né? O que a gente, né, como fazer isso? O que é que pode fazer sentido para ele? Olhar com várias gerações vai ajudar você no que ali no seu time? Olha, na verdade, assim, isso não é uma resposta assim, de bate-pronto, mas assim, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é um primeiro caminho é quando você pensa nos benefícios da diversidade, né? Os estudos comprovam que quando você tem uma diversidade numa organização, num time, né, qualquer diversidade, você tem o quê? Mais inovação, né? Porque são ideias diferentes, de pessoas que pensam diferente, darará, né? Você tem mais engajamento, você tem mais representatividade. Então, assim, todos os benefícios da diversidade, você tem nessa questão da diversidade etária, né? Afinal, você tem lá todos os seus clientes Representados. representados, vamos dizer, né? Em Sim. todas as faixas etárias. Né? Sim. Por exemplo, o que a gente percebe? Eu estava lendo agora de manhã um artigo que falava sobre o etarismo algorítmico, né? Porque as pessoas que programam os algoritmos são jovens, os programadores costumam ser jovens. E aí você tem, então, é uma coisa bem difícil de você detectar, né? Você tem um preconceito lá dentro, né, tecnológico, vamos dizer Nossa, assim, eu nunca tinha de pensado Incrível, nisso. também não. né? Ou seja, sei lá, uma pessoa mais velha, automaticamente ela vai ser, sei lá, reprovada do processo seletivo de uma grande plataforma, porque
quem programou já partiu do princípio que, sei lá, 50 anos é velho, né? Que velho, sei lá, vamos pensar nos estereótipos, né? Produz menos, dá Aprende mais mais problema de devagar, dá mais problema de saúde, É é resistente. resistente. saúde. Pense em todos os estereótipos que são categorizações que a nossa cabeça faz, que quanto maior a distância etária que você tem, né? Lembra quando você tinha 18 anos? Eu achava assim, nossa, uma pessoa de 60 era uma pessoa caduca, velhíssima, né? Os Sim. meus pais eu achava velhíssimos, né? Então, assim, hoje, eu com 60, eu percebo que, assim, né, óbvio, né, estou no meu lugar de fala, que é uma coisa que todo mundo adora dizer, né, mas, assim, eu percebo que, caramba, tem uma distância. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava no mestrado e eu entrevistei alunos de graduação, né, do primeiro ano de graduação. Eu fiz assim, 2 ou 3 perguntas, mas assim, a ideia era assim, a partir de que idade você considera uma pessoa velha? Né? Essa era a questão que eu queria saber. E assim, para esses alunos de graduação, foi informal, tá, gente? Foi para um trabalho que eu fiz lá. Mas assim, a média etária de uma pessoa velha não chegava a 50, acho que era 48, Meu uma Deus. coisa assim, não chegava a 50. Isso era velha, né? Então, a gente precisa começar a normalizar essa questão do diálogo intergeracional, para que também as novas gerações valorizem essa convivência, para que percebam que pode ser legal. Agora, a gente tem que trabalhar os dois lados, porque você tem, sim, pessoas de 45, 50 anos que são velhos, né? Que são resistentes, teimosos, você tem tudo isso, mas você tem também O, de 28 que o são assim, jovem, né? sim, sim. Você precisa, do mesmo jeito que você também precisa trabalhar as gerações mais velhas para mostrar que, olha, o jovem, ele não é cheio de mimimi, como você diz, ele não é superficial, porque o mais velho também ele olha e fala assim, não, esse menino mais jovem, ele não lê, ele não sabe nada, ele, sei lá, fica doente, tem burnout por nada, imagina, eu na minha época, entendeu? Sim, Eu ouço isso direto. sim. Então, por isso que a gente precisa trabalhar por todo mundo. Não dá para você trabalhar um lado só. Por isso que a gente fala em diálogo intergeracional. E não é um trabalho de curto prazo. É um trabalho que envolve várias frentes, por exemplo, a questão da mulher, né, que a gente tem que conversar aqui, né? E aí você envolve o sexismo, você envolve o age shaming, que é a vergonha de envelhecer, né? Você envolve um preconceito muito maior com relação à mulher mais velha, né? E a mulher, ela passa pelo preconceito por várias etapas na vida, né? Ou ela está em Sim, idade de engravidar, ela está em idade de ter filho pequeno que ela tem que buscar na escola, que vai atrapalhar a vida dela, tarará, né? Como se os homens que contratam não têm mães, esposas, irmãs, sei lá, né? sim, sim. Precisam exatamente desses tempos, né? Já que a gente não tem uma sociedade igualitária em termos de direitos e deveres, né? Aí você tem a mulher mais velha, que começa a ter sinais, vamos dizer, de envelhecimento. Você tem essa mulher que começa, que passa pela menopausa, que também nem ela está entendendo direito aquilo pelo que ela está passando, e a empresa pode ajudar, né? Eu fiz até um podcast sobre essa questão, quando a menopausa vai ao trabalho, que eu acho que é uma outra questão que as empresas poderiam trabalhar, porque se perde muita produtividade nesse momento. Bom, mas aí depois, a mulher, muitas vezes, é quem cuida dos pais que estão numa idade avançada, que muitas vezes têm doenças, sabe, doenças crônicas, ou Sim, doenças tipo Parkinson e tal. Então, é a tal da geração sanduíche, a mulher que cuida, né, dos pais idosos.
dos filhos, que muitas vezes se separam, voltam para casa, às vezes voltam para casa com filhos também, elas cuidam dos netos, não levam na escola, buscam. E assim, ao mesmo tempo elas são cobradas se elas estão com ruga, com cabelo branco, então assim, é uma injustiça tão grande que acontece. Verdade. Nossa, mãe. E também são assuntos que têm que ser tratados dentro das empresas, têm que ser trabalhados. Porque e a mulher, existe essa ditadura mesmo, né? O cabelo ficou branco, nós não temos mais serventia, muita serventia social, Sim. né? A gente já é tratada como alguma coisa que não tem mais tanto valor, né? Que não vai contribuir socialmente mais tanto. Né? E essa tua fala é muito importante, né? E é muito forte, né? Porque nós estamos trabalhando muito também hoje em dia, olhando para o espaço da mulher, né? Para o lugar da mulher Também. né? Na sociedade. Eu queria dar um exemplo. Eu atendo recolocação profissional e outro dia conversando com uma coach que chegou para mim, né? Ela falou, ai, Tereza, então, ó, eu queria conversar, porque eu já sou mais velha, então não sei como é que o mercado tá. Eu falei, e aí, quantos anos você tem? 42. O quanto ela se vê com 42 anos, o que é cultural dela, né? O que é cultural dela, o que o mercado para ela está dizendo que com 42 anos ela não volta para o mercado de trabalho. Ela já não vale mais, né? Ela já não tem mais valia para o mercado. Não tem mais utilidade, né? Que é isso que acontece. A pessoa já não tem mais utilidade. E vem com todas esses estigmas, né? Esses vieses inconscientes que você trouxe aqui, Fran, né? Tanto de uma ponta quanto da outra, né? Que eu achei muito interessante isso que eu gostaria de salientar aqui que você disse, né? Tanto uma ponta quanto a outra, né? Precisa entender e talvez inverter papel, né? Se colocar um no lugar do outro para entender, né? O jovem entender que ter 50, 60 anos é vida. A gente tem hoje em dia medicina muito avançada, a gente consegue chegar nas nossas idades aqui super produtivas, conseguindo fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Produzir conhecimento para a sociedade, entregar conhecimento importante para a sociedade. Sim. O quanto que nós ainda podemos, né? Trazer, nos dedicar e produzir, né, para nós e para a sociedade. Então, virar isso, é fazer com que o jovem perceba, né, que ele vai chegar produtivo até lá, que não é um preconceito, não é um horror, né, você ter 50, 60 anos, né, não é uma sentença, né? Sim. E o velho, né, ou o mais velho, como você falou, porque existe muito realmente preconceito com as novas gerações, com o estilo diferente de ser da nova geração, né, das novas gerações, né, que também são vistas de um jeito extremamente pejorativo. Eu achei muito interessante isso e essa questão que você falou da produção do diálogo entre as partes, né, porque só dessa forma, né, nessa inversão de papel, nesse entendimento do todo, é que a gente vai conseguir, né, produzir, conseguir chegar numa solução, né, onde todas as gerações possam conviver bem no local de trabalho, na sociedade. Eu acho. Diga aí, Fran, você estava conversando. Não, é perfeito, assim, tem muita coisa a ser discutida, né? Quando eu escrevi o livro, eu falei sobre o etarismo em várias frentes, né? Então, no mercado de trabalho, nos esportes, com relação às mulheres. Então, assim, a gente tem aí o etarismo em várias situações na nossa sociedade e outras aí que eu tenho, é interessante porque, assim, eu sou muito ativa nas redes, né? No LinkedIn, no Instagram, e o meu TikTok, que é interessante, assim, meu TikTok está bombando, né? Porque eu não imaginava como as pessoas gostam desse tipo de conteúdo numa rede dessas, né? São pessoas, muitas vezes, que não têm muito acesso a esse tipo de discussão e que participam muito, muito. Então, de uma hora para outra, eu já estou com 10 mil e poucos seguidores, e que participam, que me pedem para fazer live, que não sei o quê, porque querem saber, porque se sentem vítimas disso. Então, muitas vezes, pessoas mais simples, né, que estão participando de processos de seleção e tal, que não sabem muito bem como se posicionar, né, que não sabem muito bem
como fazer que se sentem invisíveis, muitas mulheres que se sentem invisíveis, tanto para empresas como em relacionamentos, né? Que Sim. são deixadas de lado, que se sentem feias. Nossa, e aí vai assim, eu tenho falado sobre tantos temas interessantes, porque eles vão me sugerindo, e aí eu vou falando, Vai eu vou falando. colocando filme falando, sabe? E é um assunto que, nossa, eu acho que assim, tem muitas possibilidades, né? Sim, Muita muito. coisa para se falar. Bom, Fabi, mas eu acho que assim, para a gente poder encerrar, a gente quer conhecer um pouco do seu livro aí, mas uma sugestão para uma organização, eu queria até falar um pouquinho antes, né? Que mantenham treinamentos ou conversas ou rodas de conversas, porque nada muda no estalar de dedos. Nada Não. muda. E esse tema é muito complexo. Né? Eu acho que precisa manter esse processo ativo, criativo, mas assim, para você poder dar uma sugestão que seja aplicável, né? Porque eu acho que são muitas coisas que a Tá, gente escuta e aí você poder mostrar seu livro aí para gente também. tá. Então, eu tô, na verdade, assim, eu estou desenhando um projeto para uma empresa muito grande, que está sendo bem interessante, onde a gente está fazendo um mix de coisas, né? Então, tem momentos, vamos dizer, de informação, tem momentos de mentoria reversa, que são coisas importantes nesse processo, tem momentos de roda de conversa. Então, por exemplo, a roda de conversa, deixa eu falar duas coisas. Primeiro, o livro, só mostrar rapidinho, então esse está na Amazon, Etarismo, dá para ver bem, não? Se você puser na sua, agora melhorou. Etarismo, tá legal. Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Então, ele Isso, está agora ficou na, bom. tá na Amazon, da editora Matrix, né? Então, esse vamos dizer, uma leitura básica, né? E quem assim, não quiser comprar e tal, no meu blog, etarismo.com.br, eu tenho várias coisas publicadas que podem ajudar quem quer aprofundar o assunto. Legal. Agora, eu tenho um outro, eu esqueci de pegar aqui, mas é um livro de caixinha que eu uso para rodas de conversa, que são 100 perguntas sobre etarismo. Ah, Então, é legal. muito legal, tira aleatório, Sim. né? Eu fiz a Volkswagen, foi super legal. Eu fiz com o pessoal de diversidade de RH, a gente fez todos os grupos de diversidade que eles têm lá, mais o pessoal de RH, a gente fez uma roda de conversa, e aí a gente puxava aleatoriamente uma pergunta e fazia a pergunta. E aí as pessoas iam trazendo. E Nossa, aí, óbvio, tem sensacional. coisas relacionadas à interseccionalidade, né? Coisas mais para te fazer refletir, te fazer pensar, não tem uma resposta certa, enfim. Sim. Tem coisas bem interessantes, e é da editora Matrix, é um livro caixinha. Então, isso também pode ajudar para quem não tem ainda, talvez, uma desenvoltura nesse tema, enfim, para trabalhar com Excelente essa isso. questão. Eu não acredito num trabalho que seja com uma coisa só, sabe? Eu acho que você tem que fazer várias coisas e em vários momentos. Porque você ter uma coisa só, eu acho que não é legal. Eu acho que você pode ter workshop, você pode ter coisas online, você pode ter palestra, né? Você, como eu falei, mentoria reversa, filmes, tem várias coisas aí que você pode fazer, né? Eu faço também curadoria de materiais, então, assim, tem várias coisas, tem muita coisa, mas você tem que ter uma coisa estruturada, com o objetivo do que a empresa quer, né? Então, ao invés, na minha opinião, de se fazer um programa de preparação para aposentadoria, hoje, o que Verdade. é mais moderno para uma organização fazer é um programa de preparação para a longevidade, né? Já que Sim, todos nós vamos envelhecer, independente da faixa etária que a gente está, independentemente da faixa etária que a gente está, eu acho que a gente tem objetivos diferentes e a gente sim. pode se preparar com velocidades diferentes. É isso que eu penso. Nossa, Muito bom. excelente. Fechou com chave de ouro aqui, É, Fran. estamos, nossa, Obrigada. deliciadas com o papo aqui. É uma pena que a gente tem que parar, porque senão Sim, dava para a gente ficar falando desse assunto muito tempo. Mas eu acho que muito. já a gente já consegue ajudar nosso associado aí a ter boas ideias e também
entrar no blog da Fran, que eu acho que vai ser legal, comprar os livros, muito interessante, Sim. que eu também vou entrar, vou acompanhar. Eu acho que é excelente para dar aquele start. Tem que começar, porque o mundo hoje está girando nisso, né? Então, para você estar atual, não adianta Entre no só. meu TikTok, que é onde tem mais coisa. Isso que eu ia falar, entrar no seu TikTok. Agora eu fiquei curiosa, eu vou entrar. Não, Arroba Frão Inandi 1. Como que é? É arroba Frão Inandi 1. Tá. eu acho que uma coisa que é importante é que a gente coloca muita inteligência artificial na empresa, compra e busca e tal, e o que a gente precisa também trabalhar as pessoas, né, nesse processo, às vezes fica esquecido. Então, é uma boa oportunidade para trazer as pessoas para trabalhar pessoas. Fran, muito obrigada, Isso aí. viu? Obrigada e Obrigada a até vocês. mais. A gente se Até vê. mais. Tá bom. Estou à disposição.